Ontem aconteceu dentro do Supremo Tribunal Federal o julgamento do tão chamado Núcleo 4. Para todo mundo entender melhor, o Núcleo 4, segundo a PGR e o Supremo Tribunal Federal, é o núcleo responsável pela desinformação aqui no Brasil, onde o presidente Bolsonaro era o líder, onde ele incitava ali as pessoas a fazer ataques, principalmente às urnas eletrônicas. E o que a gente já pode te adiantar aqui desse julgamento é que o ministro Alexandre de Moraes já começou ali xingando os acusados, se debatendo, fez o seu voto, depois foi a vez do ministro Luiz Fux, onde mais uma vez ele deu uma aula ali de jurisprudência, de julgar os fatos e não sustentar as narrativas de maneira nenhuma. Tem dado muito o que falar esse julgamento, a gente vai mostrar aqui toda a repercussão que deu. Tem também a questão do encontro entre Lula e Trump. Pelo que tudo indica, parece que vai dar certo ainda essa semana. E tem dado muito o que falar também. Pessoal, meu nome é Samuel Fernandes, eu sou analista de negócios e a gente está aqui no canal Editorial Central. Canal aí que traz tudo sobre política e geopolítica também. Se você não gosta de perder nada sobre esses assuntos, já fica aqui no nosso canal que você vai estar muito bem atualizado. Vamos de matéria aqui, que a gente vai mostrar tudo o que aconteceu aqui nesse fato aí do julgamento desse Núcleo 4. Isso aí, principalmente aí por tudo que está acontecendo, geralmente a gente não se impressiona com mais nada que acontece aqui no Brasil, né? Olha só essa publicação aqui do Correio Brasiliense. Teve o voto ali, ó. O ministro Alexandre de Moraes abre aspas para ele. Covardes e mafiosos, diz Moraes ao voltar pela condenação do Núcleo 4. A gente explicou aqui que esse Núcleo 4 fazia parte aí da desinformação. Segundo ali o ministro Alexandre de Moraes, eram as pessoas que atacavam tanto ali as urnas eletrônicas aqui no Brasil, porque segundo elas, depois que terminou ali as eleições de 2022, era para continuar atacando, que o povo ia reverter a situação e ia cancelar as eleições. E o Bolsonaro ele estava muito a fim disso acontecer, segundo o ministro, mas por tudo que a gente viu, o Bolsonaro depois das eleições foi silêncio total e mesmo assim eles tentam sustentar tanto essa narrativa aí. Segundo o Correio Brasiliense, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal votou nesta terça-feira pela condenação de 7 réus do Núcleo 4, da organização criminosa responsável por acusação e desinformações e ataques às instituições democráticas. Segundo o relator, as provas reunidas pela Procuradoria-Geral da República confirmam que o grupo teve o papel essencial na tentativa de golpe de Estado, articulada para manter o ex-presidente Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota nas urnas em 2022. Olha só, de acordo com Moraes, os integrantes do núcleo atuaram de forma estruturada e coordenada, elaborando e disseminando informação falsa para corroer a credibilidade da justiça eleitoral e fomentar um ambiente de instabilidade. O magistrado destacou que o objetivo era criar um cenário de caos social que permitisse uma intervenção das Forças Armadas, um levante da população, olha só, abre aspas, um levante da população contra as instituições democráticas, contra a justiça eleitoral, pretendendo anular as eleições para se manter no poder, afirmou. A gente viu tudo o que aconteceu, a gente tem memória boa e a gente lembra que, de certa forma, isso aqui foi o povo que foi para as ruas pedir às Forças Armadas para que se intervisse. A gente viu claramente nas eleições de 2022, a justiça, ela limitou muito as eleições do Bolsonaro e ajudou muito aí a questão do Lula. Teve fatos aí concretos que era impedido aí todo mundo de associar o Lula ao Maduro, toda aquela situação. O povo lembra de tudo. E o ministro Alexandre de Moraes fez claramente aí o que juiz não pode fazer, que é já começar ali xingando. Ele tem que julgar os fatos sem ter que entrar. Mas ele mostrou claramente que a dor no coração que ele tem aí sobre Bolsonaro e toda a turma aí, ela é muito grande. Mas, para compensar, teve também aí o voto do ministro Luiz Fux, que ele assim, fez o que tinha que ser feito, porque mostrou que a questão aí de atacar as urnas eletrônicas, segundo o ministro Alexandre de Moraes, é um crime, né? E não é liberdade de expressão. Mas olha só o que o ministro Luiz Fux falou aqui, olha só. Como se sabe, Vossa Excelência sabe também, eu sei também, não se trata da primeira vez que um candidato à presidência provoca o TSE quanto à regularidade das eleições. Em 30 de outubro de 2014, Vossa Excelência já estava na magistratura ou no governo, uma das duas. Juiz. Não. Governador. Aquela corte eleitoral, ela foi instada pelo partido candidato derrotado à realização de uma auditoria especial. Naquela vez, era outro candidato.
pelo partido candidato a derrotar, a realização de uma auditoria especial de votação. Em vez de rejeitar de plano ou criminalizar qualquer coisa, ou impor uma multa bilionária e qualificá-la como ataque às instituições democráticas, o TSE tomou a sábia decisão de autorizar a auditoria. Se eu não me engano, eu acho que eu estava no TSE. Eu estava. E, posteriormente, apresentado seus resultados à sociedade, indicando não ter sido encontrada nenhuma fraude. A gente viu aí claramente que a questão é o Bolsonaro, a questão é o que o Bolsonaro representa. Ele está falando aqui da situação que aconteceu em 2014, onde o Aécio Neves, ele não acreditou nas urnas eletrônicas e também fez um ataque ali, mas na época ninguém falou nada. Os mesmos que estavam ali dentro do Supremo Tribunal Federal não se debateram sobre esse assunto. E aqui ainda, ele continuou aqui o seu voto, ele expressou toda a sua opinião que ele tinha como juiz e disse aqui, olha só, o Fux no STF, piada de WhatsApp não é prova de golpe de Estado, olha aqui. Até mesmo piadas feitas pelo réu em conversas privadas foram consideradas como crime. É o caso do comentário jocoso feito pelo acusado dia 7 de dezembro de 2022, enviado ao coronel Dougmar Nascimento das Mercês, sobre as férias que um político ligado ao presidente eleito resolveu passar em Cuba. Guilherme Almeida brincou com o fato, dizendo que se der algum problema, ele já está no asilo. O autor da ação penal traz dessa brincadeira uma crença em golpe de Estado, mas não aponta quais seriam os atos executórios concretos desse suposto golpe e qual a participação direta do acusado na sua concretização, limitando-se a transcrever conversas particulares de WhatsApp. Pois bem, ele falou tudo que tinha para falar, ele assim, foi muito claro, e ele pediu também para sair da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, essa turma aí que está julgando o núcleo aí do Bolsonaro. Então, a gente vê aí que a situação do Fux também ela não é nada fácil, porque ele está combatendo com 4 praticamente militantes dentro do Supremo Tribunal Federal, e agora ele pediu para participar da segunda turma, onde ele entende que qualquer processo que cair na mão dele ali dessa situação fica mais fácil, porque a seguinte questão é, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, ela é composta aí do ministro André Mendonça, do ministro Nunes Marques, e teria o Fux, e depois do outro lado ali teria o Toffoli e o Gilmar Mendes. Então qualquer tipo de processo aí que venha possivelmente a cair dentro da segunda turma do STF, poderia ter ali um 3-2, mostrando aí claramente que também é muito complicado a situação hoje dentro do Supremo Tribunal Federal, porque a maioria mesmo de cara aí é do lado aí de tudo que convém ao presidente Lula e a toda a esquerda. Pessoal, é o seguinte, a gente vai falar agora sobre um outro assunto aqui que tem dado também muito o que falar, que é o encontro entre o presidente Lulinha da Silva e o presidente Trump. Pelo que tudo indica, vai acontecer ainda essa semana. Olha só, o governo dos Estados Unidos e do Brasil confirma o encontro entre Lula e Trump. Vamos entender melhor essa história aqui, vamos ler o que aconteceu para dar certo isso aqui. Olha só, o governo do Brasil e dos Estados Unidos acertaram um encontro entre os presidentes Lula e o Donald Trump para domingo, agora dia 26. A reunião ocorrerá no dia da abertura da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, na Malásia. Ambas as chancelarias estão empenhadas na preparação do encontro, restando apenas a definição do horário. Os mandatários, por videoconferência, concordaram em se encontrar e tentar restabelecer um bom relacionamento entre os dois países. Além disso, por indicação dos líderes, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário norte-americano, Marco Rubio, iniciaram as tratativas essa semana passada. Na Malásia, Lula também cumprirá agendas bilaterais entre elas com o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, e com outros líderes da região. Então, isso aqui a gente quer esperar muito, porque a questão aí, como que fica aí as tarifas e como que vai ficar tudo que envolve aí o Brasil e os Estados Unidos. Porque claramente as tarifas hoje brasileiras, elas não são economicamente e nem politicamente. A gente vê aí que os Estados Unidos estão aí por aqui com essa situação, porque eles entendem que o que acontece aqui no Brasil é pura perseguição política e nenhum país democrático do mundo aprova essa perseguição aí, de maneira nenhuma. Agora,
A gente vai colocar aqui também uma outra publicação da revista Oeste, onde estavam ali comentando aí sobre a questão agora dos juízes americanos entrar na investigação contra as fraudes e o crime do ministro Alexandre de Moraes. Olha só aqui, essa publicação feita aqui, republicada pelo líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante. Olha só. Ninguém, além dos advogados do Felipe Martins, claro, eu acho que ninguém está tão por dentro disso tudo quanto a Ana Paula Henkel. Então, jogo para a Ana, para ela dar as informações que ela pode dar, né? Que é óbvio que há informações que continuam sob sigilo, Ana. Lacombe, obrigada por esse lembrete, né? As informações que eu posso dar, até porque nós temos que trabalhar com paciência, como Consta disse, com calma. Aqui nos Estados Unidos, não adianta, não tem atropelo, não tem caneta autoritária, eu quero amanhã, eu quero semana que vem, não existe nada disso aqui. Se alguém errou, se houve, como sugere o editorial do Wall Street Journal hoje, perguntando se o Brasil entrou no sistema de imigração, se o Brasil penetrou no sistema de imigração dos Estados Unidos. Essa é a pergunta do título do Wall Street Journal. E aí eu gostaria de ler rapidamente aqui para a nossa audiência, Lacombe, porque é uma matéria muito importante. Eu sei que a Mary, a Anastasia O'Grady, ela também tem acesso a alguns documentos que eu tive acesso. Nem tudo pode ser publicado, porque hoje prejudicaria o Felipe Martins. Então eu vou ler umas partes, porque são partes muito pertinentes e que nós precisamos escolher as palavras, porque, repito, o único interessado, e nós precisamos proteger o único interessado dessa história, é o Felipe G. Martins, mais ninguém. Não tem ego, não tem narrativa, não tem eu estou certo. Tudo que nós precisamos fazer e que eu tenho feito há 20 meses é proteger o nome Felipe Martins e tentar encontrar a justiça, porque ela vai aparecer. Então, uma parte do editorial diz o seguinte: alguém do CBP ou do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos que supervisiona a agência merece crédito extra por expor essa farsa. O CBP diz que a investigação continua, e isso é bom porque o trabalho não está concluído. O caso tem todas as características de penetração estrangeira dentro do CBP, mas o público não saberá. A gente vê aí que a preocupação mesmo aí dos juízes americanos é saber quem que infiltrou dentro do sistema imigratório americano, porque isso aí é um negócio muito sério. Isso aí dando certo de descobrirem quem que fez isso, aí a Interpol tem tudo que precisa para poder começar uma investigação aí nacional aqui dentro do Brasil. Isso aí vai dar muito o que falar ainda. A gente tem certeza que não vai ficar barato, porque isso aí não é um negócio normal em lugar nenhum do mundo. Imagina só um país entrando dentro de um sistema migratório do outro país para ter um documento ali formalizando que uma pessoa esteve dentro de um país onde essa é a causa por um indivíduo aí estar preso. A gente está vendo aí tudo que tem acontecido. O negócio está fora de controle e, graças a Deus, a gente tem aí o presidente Trump hoje sendo presidente dos Estados Unidos. Porque se não tivesse, a gente sabe aí que a situação hoje poderia estar muito, mas muito pior aqui no Brasil. Você concorda com isso? Deixa aí nos comentários que eu quero saber também da sua opinião. Se você gostou dessas matérias, se você gostou desse posicionamento que a gente trouxe aqui nesse vídeo, deixa o seu like, já comenta aí, ajuda muito o nosso canal. Tamo junto aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.